Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como você pode saber se um alimento é realmente saudável. Pois é, existe tanta informação compartilhada na internet hoje em dia que é difícil você saber o que é saudável e o que não é. Então até o final desse vídeo você vai saber diferenciar o que é saudável e o que não é saudável. Então já deixa um like aí embaixo para esse vídeo aparecer para mais pessoas e vamos começar. Primeiramente, eu me chamo Saulo Faria, sou fundador da 2S Nutrição e eu sou especialista em vida saudável sem frescura. E quando eu falo sem frescura é sem pagar caro, sem perder tempo na cozinha e sem dietas muito restritivas. Se você gosta disso, então com certeza você vai gostar do nosso conteúdo. Então vamos lá começar o nosso vídeo. Mas antes de mais nada, a gente precisa saber o que é de fato um alimento saudável. Existem várias definições sobre o que é um alimento saudável, mas para esse vídeo a gente vai usar a seguinte. Um alimento saudável é um alimento rico em nutrientes essenciais para manter uma boa saúde, que pode ser consumida várias vezes ao dia, que pode ser usado sem restrições pela grande maioria da população e que não promova nenhum tipo de doença ou facilite o sobrepeso no longo prazo. Então, com essa definição em mente, vamos lá começar. Esse vídeo ele é dividido em 15 critérios. São 15 critérios para você avaliar se um alimento é realmente saudável ou não. Então vamos começar pelo primeiro e talvez mais importante, que é quanto mais natural, melhor. Não tem mistério, é só você pensar nos índios ou até nos nossos avós. Eles não tinham esse monte de comida pronta. Eles comiam coisas direto da natureza, como frutas, legumes, grãos e derivados naturais dos animais. Natural é algo que vem direto da natureza, como frutas, legumes, verduras. E minimamente processado é um alimento natural que passa por um pequeno processo de processamento. Por exemplo, a aveia é um alimento natural. Às vezes você pega a farinha de aveia, ela é um alimento minimamente processado, porque só pegou a aveia, triturou um pouquinho e vira a farinha de aveia. De uma forma geral, quanto menos ingredientes um alimento tem, melhor. Mas a qualidade dos ingredientes também é muito importante. Por exemplo, se um alimento tem 10 ingredientes, mas todos eles são ingredientes naturais, então o alimento final vai ser natural. Então, resumindo, quanto mais natural, melhor. Escolha alimentos que são naturais ou minimamente processados. E quanto menos ingredientes, melhor também. E quanto mais nomes que você conhece na lista de ingredientes, melhor. Fuja de nomes muito estranhos que você não sabe o que é. E o segundo ponto, para saber se um alimento é saudável ou não, é sobre calorias. Caloria é uma unidade de energia. Normalmente você vê na tabela nutricional de um alimento caloria ou quilocal. E isso representa a quantidade de energia que um alimento nos dá. Por muito tempo, as pessoas ficaram bitoladas em contar caloria, ver quanto um alimento tem de caloria. Então, quanto mais caloria, era ruim na cabeça das pessoas. Hoje em dia, já tem um movimento contrário, falando que caloria não importa nada, o importante é apenas a qualidade dos alimentos. Nós resolvemos ficar no meio. A quantidade de calorias importa sim, mas nem tanto. Porque é óbvio, 100 calorias de arroz branco é totalmente diferente de 100 calorias de açúcar, por exemplo, que é totalmente diferente de 100 calorias de peito de frango, por exemplo. Então, a origem da caloria ela importa muito mais do que a quantidade em si. No entanto, é importante se atentar para a quantidade de calorias que você ingere, especialmente se você quer controlar o peso. Um exemplo muito claro são os amendoins, as nozes e as castanhas, que são alimentos super saudáveis. Porém, se você se descuidar, você pode acabar ingerindo muitas calorias, porque é muito gostosinho você ficar comendo toda hora amendoim, castanha, nozes. Isso é o que a gente chama de efeito amendoim, e a gente vai falar sobre isso mais na frente nesse vídeo. Então, resumindo, um alimento saudável ele deve fornecer calorias de fontes saudáveis, e a qualidade do que comemos é muito mais importante do que a quantidade. O terceiro ponto para a gente saber se um alimento é realmente saudável ou não é a porcentagem de macronutrientes. Macronutrientes são os nutrientes que são consumidos em grandes quantidades, por isso macro. São eles carboidratos, proteínas e gorduras. A água também é considerada um macronutriente. Só que como a água não nos dá calorias, normalmente a gente não fala sobre a água quando fala sobre macronutrientes. O pessoal da dieta low carb vai dizer que carboidrato não é importante. Mas não se engane, todos os macronutrientes têm uma importância no corpo humano, inclusive os carboidratos e as gorduras. Não é à toa que as populações mais saudáveis e com maior expectativa de vida no mundo comem muitos carboidratos. O Instituto de Medicina nos Estados Unidos definiram intervalos aceitáveis de macronutrientes para manter uma alimentação saudável, que são 45 a 65% das calorias de carboidratos, 20 a 35% de gorduras e 10 a 35% de proteínas. Lembrando que cada grama de carboidrato e proteínas
dão 4 calorias e cada grama de gordura dá 9 calorias para o nosso corpo. Então, resumindo, um alimento realmente saudável ele deve compor uma dieta balanceada. E as faixas de calorias recomendadas para os macronutrientes são 45 a 65% de carboidrato, 20 a 35% de gordura e 10 a 35% de proteína. Então fique atento a alimentos pobres em determinados macronutrientes e utilize outros alimentos para manter a sua dieta balanceada. Como, por exemplo, arroz, carboidrato, soja, proteína e castanhas, gordura. Assim você vai ter um prato de comida, uma refeição realmente balanceada. O quarto critério para saber se um alimento é realmente saudável é a quantidade de proteínas e a qualidade delas. Proteína é um macronutriente incrível. Ele facilita tanto a perda de peso quanto o ganho de massa muscular. Como vimos anteriormente, a quantidade recomendada de proteínas é entre 10 e 35% das calorias do seu dia a dia. No entanto, cá entre nós, eu acho que 10% é muito pouco. Então, o interessante seria colocar o mínimo ali entre 20%. Portanto, um alimento saudável, utilizando a nossa definição, deve ser rico em proteínas. Isso não quer dizer que apenas os alimentos com proteínas são saudáveis. Por exemplo, a batata doce, ela não tem proteínas e é muito saudável. No entanto, se você vai fazer um lanchinho entre as refeições ou você vai fazer um prato de comida de verdade, pense sempre nas proteínas. Como você vai ingerir as proteínas naquela refeição? Normalmente fala-se de qualidade das proteínas, que é uma medida da digestibilidade e da quantidade de aminoácidos essenciais presentes naquela proteína. Existe uma medida que é uma sigla em inglês para score de aminoácidos corrigido pela digestibilidade de proteínas, ou PDCAAS, que vai de 0 a 1, sendo 1 as proteínas mais completas. As proteínas com nota 1, que é o máximo, são whey protein, leite de vaca, caseína, ovos e a proteína isolada de soja. E algumas proteínas veganas fazem um mix de determinadas proteínas para fazer a proteína final ser completa. Como, por exemplo, a gente vê blend de proteínas veganas que utiliza proteína de arroz e proteína de ervilha, que juntas elas dão um perfil de aminoácidos completo. Então, resumindo, uma alimentação saudável ela deve ter uma quantidade ideal de proteínas. E as proteínas de maior qualidade são as proteínas completas, que são normalmente as proteínas de origem animal e a proteína isolada de soja. E o quinto ponto para saber se um alimento é realmente saudável é a gordura e o tipo de gordura que esse alimento tem. Ao contrário do que muita gente pensa, as gorduras são essenciais para o correto funcionamento do organismo. E como vimos, uma faixa aceitável é entre 20 e 35% das calorias diárias vindo de gorduras. No entanto, nem toda gordura é igual. Os principais tipos de gordura que a gente vê são as saturadas, as monoinsaturadas, as poliinsaturadas, o colesterol e a gordura trans. As autoridades de saúde do mundo todo concordam que os melhores tipos de gordura são as insaturadas, tanto a mono quanto a poliinsaturada. Recomenda-se evitar ao máximo as gorduras trans e, sempre que possível, reduzir o colesterol, embora haja muita controvérsia no quesito colesterol na dieta. Embora não exista grande evidência de que as gorduras saturadas são ruins, estudos mostram que quando você substitui as gorduras saturadas por insaturadas, reduz o risco de doenças do coração. Então, resumindo, as gorduras são importantes sim, mas nem todas as gorduras são iguais. As autoridades de saúde recomendam evitar ao máximo a gordura do tipo trans e, sempre que possível, substituir a saturada por insaturada. Portanto, alimentos com mais gordura insaturada são mais recomendados. No entanto, o próximo ponto é um complemento muito importante desse. O sexto ponto para saber se um alimento é realmente saudável é a razão ômega 6 por ômega 3. Um fator muito importante que poucas pessoas conhecem é a razão ômega 6 sobre ômega 3. Ômega 6 e ômega 3 são gorduras poliinsaturadas que têm grande importância no organismo. No entanto, a dieta no mundo ocidental ela é muito rica em ômega 6 e pobre em ômega 3. Às vezes a gente consome até 50 vezes mais ômega 6 do que ômega 3. Estudos mostram que o ideal para a saúde do corpo humano é você manter um balanço de 4 para 1 de ômega 6 e ômega 3. Isso quer dizer que a cada 4 gramas de ômega 6, você precisa consumir 1 grama de ômega 3. O ômega 6 ele é encontrado principalmente em óleos vegetais, como óleo de girassol, óleo de canola, mas também ele é encontrado em ovos, sementes e cereais. Já o ômega 3 é encontrado em algas, chia, linhaça e diversos tipos de peixe. Acredita-se que dentro do organismo, o ômega 6 promova a inflamação. Já o ômega 3 tem características anti-inflamatórias, por isso que é importante ter esse balanço. Então, resumindo, a dieta ocidental é muito rica em ômega 6 e muito pobre em ômega 3.
e é recomendado aumentar a ingestão de ômega 3 para se chegar num balanço de mais ou menos 4 para 1 de ômega 6 para ômega 3. Dessa forma, um alimento realmente saudável é um alimento que promova essa razão de 4 para 1. E o sétimo ponto para a gente saber se um alimento é realmente saudável são as fibras. Fibras são extremamente importantes para o correto funcionamento do organismo, e a população ocidental come bem menos do que deveria. Com a indústria dos alimentos processados, a quantidade de fibra nos alimentos vem diminuindo. Por exemplo, uma fruta ela é bem rica em fibras. Já um suco de caixinha é muito mais pobre em fibras. E aquele suco de pozinho que você coloca na água tem nada de fibra. As fibras elas são resistentes ao processo de digestão e elas chegam no intestino grosso quase que intactas. Então elas funcionam como uma vassoura que passa limpando o nosso intestino. Então, resumindo, um alimento realmente saudável ele deve ser rico em fibras e a sua alimentação deve conter fibras para manter o correto funcionamento do seu organismo. E o oitavo ponto para a gente saber se um alimento é realmente saudável é a razão carboidrato por fibra. Esse é um fator que poucas pessoas conhecem, mas é muito importante. Hoje em dia, a dieta low carb está muito em alta, só que você apenas reduzir a quantidade de carboidratos é uma grande besteira. Lembrando, a qualidade importa muito mais do que a quantidade. E é aí que entra a razão carboidrato por fibra. Quando olhamos a tabela nutricional de um alimento, nós vemos várias linhas lá. E duas dessas linhas é carboidratos e fibra alimentar. Para chegar nessa razão carboidrato por fibra, você tem que dividir a quantidade de carboidratos pela quantidade de fibras. Então, por exemplo, se no alimento você tem 30 gramas de carboidrato e 10 gramas de fibra, 30 sobre 10 fica 3. Valores bons dessa razão são valores menores do que 10. Valores bons dessa razão são valores menores do que 10. E quanto menor, melhor. Isso quer dizer que um alimento ele é rico em fibras, o que é ótimo para o funcionamento do intestino e também que ele diminui a elevação da glicose no sangue, porque quando nós comemos fibras junto de carboidratos, a fibra ela meio que diminui a velocidade da digestão do carboidrato, o que é ótimo, especialmente para quem quer emagrecer e quem tem problemas de glicose. Para você ter noção, segue os valores da razão carboidrato por fibra de alguns alimentos conhecidos. A maçã tem um valor de 5,8, a banana 8,8, laranja 5, o mamão 6,4, a manga 9,4, que talvez seja uma das frutas mais doces. A batata doce 6,7, a aveia 6,6 e uma pizza 18,9. Como você pode ver, os alimentos naturais e integrais normalmente têm uma razão menor do que 10, e alimentos muito processados têm uma razão muito maior do que 10. Então, resumindo, é só você dividir a quantidade de carboidratos pela quantidade de fibra. O ideal é que esse valor seja menor do que 10, que isso representa que é um alimento de fato natural ou minimamente processado. Então, o nono critério para a gente saber se o alimento é realmente saudável é a razão açúcar por carboidrato. A razão carboidrato por fibra é muito mais importante do que essa. Essa seria uma análise secundária depois de você fazer a análise carboidrato por fibra. O açúcar é algo muito comum na natureza. Por exemplo, as frutas possuem frutose. Vários alimentos possuem sacarose. O leite possui lactose. O problema realmente é o excesso de açúcar. Por isso, não é preciso ter medo de açúcar, porque o açúcar é encontrado na natureza. No entanto, a forma como nós ingerimos o açúcar é que faz toda a diferença. Por exemplo, o açúcar branco de cozinha, ele é um açúcar totalmente processado. O açúcar mascavo já é um açúcar mais natural. O açúcar de coco já é muito mais natural também, e inclusive tem um menor índice glicêmico, que a gente vai ver o que é isso no próximo ponto. E o açúcar que nós ingerimos quando comemos uma fruta, por exemplo, é totalmente diferente, porque junto daquele açúcar a gente está consumindo fibras, água e outros micronutrientes também. Para se ter noção, segue o resultado dessa razão açúcar por carboidrato de alguns alimentos conhecidos. Maçã, 71%. Banana, 52%. Laranja, 75%. Mamão, 72%. Manga, 93%, que talvez seja uma das frutas mais doces que existem. Batata doce, 21%. E aveia, 1%, ou seja, não tem quase nada de açúcar. Repare que essa é uma análise secundária que a gente faz depois de analisar o carboidrato por fibra. Mas é muito importante se você quer ter cuidado com a quantidade de açúcar que você está ingerindo. Então, resumindo, se algum alimento tem algum tipo de açúcar, primeiro não precisa ter medo dele, mas sim vamos fazer essa análise do açúcar por carboidrato. Valores acima de 75% são considerados bem altos, e o ideal seria ter valores abaixo de 50% nessa razão. Lembrando que essa é uma análise secundária e não é ela que vai definir, de fato, se o alimento é saudável ou não. E o décimo ponto para a gente saber se um alimento é realmente saudável é o que eu chamo de efeito amendoim.
Efeito amendoim é quando o alimento ele é muito gostosinho e você come sem pensar. Você está comendo toda hora, como por exemplo amendoim, castanhas, nozes. Até chocolate em barra às vezes tem esse efeito amendoim, que a gente come sem querer parar. Embora esse fator não diga se um alimento é realmente saudável ou não, é muito importante a gente se atentar para ele. Amendoim e castanhas são muito saudáveis, só que se a gente não tomar cuidado, você vai acabar comendo muito e extrapolar a sua necessidade calórica do dia. Então a recomendação nesse caso é selecionar o quanto você quer comer com antecedência. Então, quero comer só uma porçãozinha de amendoim e pronto, você vai comer aquilo ali. Não comer direto do saco, por exemplo. Então, resumindo, o efeito amendoim é quando a gente come sem parar, sem querer parar, né? Como, por exemplo, amendoins e castanhas. Muito cuidado com esses alimentos, especialmente se você estiver fazendo alguma coisa enquanto está comendo. Como, por exemplo, trabalhando no computador ou assistindo uma TV. Você pode acabar comendo muito sem nem perceber. E o critério número 11 para saber se um alimento é realmente saudável é: deixa satisfeito? A capacidade de um alimento de deixar você satisfeito, ela é muito importante. Embora isso não diga se um alimento é realmente saudável ou não, é muito importante você se atentar justamente para não acabar comendo muito mais do que deveria e fazer lanchinhos desnecessários ao longo do dia. Três fatores principais influenciam se o alimento deixa satisfeito ou não, que são água, proteínas e fibras. A água, ela enche o estômago e deixa a gente com uma sensação de saciedade. Por exemplo, quando a gente está com fome e toma um copo de água, pode ser que a fome passe. A proteína é um macronutriente que ajuda muito na saciedade, porque ela é digerida mais lentamente do que os carboidratos e as gorduras. Isso fica muito claro quando você come, por exemplo, uma macarronada ou um churrasco. Quando você come macarronada, rapidamente você vai ficar com fome de novo. Agora, quando você come um churrasco com muita carne, por exemplo, você fica satisfeito o dia todo, porque você ingeriu muita proteína. E, finalmente, as fibras são muito importantes para controlar a ingestão de calorias e também a saciedade. Alimentos com bastante fibras vão te deixar mais satisfeito por muito mais tempo e também, normalmente, são alimentos menos calóricos. Então, resumindo, embora deixar satisfeito não diga se o alimento é saudável ou não, é muito importante para você evitar fazer lanchinhos não saudáveis ao longo do dia. E alimentos que nos deixam satisfeitos normalmente são ricos em água, proteínas e fibras. E o critério número 12 para a gente saber se o alimento é saudável ou não é o índice glicêmico. Mais uma vez, a qualidade importa muito mais do que a quantidade. E para a gente medir a qualidade dos carboidratos, normalmente a gente usa o índice glicêmico. O índice glicêmico é o número que representa a velocidade com que um carboidrato aumenta a concentração de glicose no nosso sangue, ou a glicemia. O índice glicêmico normalmente varia de 0 a 120, sendo o valor 100 representado pela glicose pura. Valores de índice glicêmico de 0 a 55 são considerados baixos, de 56 a 69 médios e de 70 para cima são considerados altos. De uma forma geral, a gente precisa dar preferência a alimentos com índice glicêmico médio ou baixo, porque alimentos com índice glicêmico alto normalmente vão ser digeridos rápidos e nos deixar com fome novamente. Alimentos com índice glicêmico baixo são a maioria das frutas e vegetais, feijões, grãos integrais, ovos, leite, nozes e produtos baixos em carboidratos. Alimentos com índice glicêmico médio são macarrão, açúcar, arroz integral, batata doce, banana e muitos sucos de frutas. E alimentos com índice glicêmico alto são batata cozida, pão branco, cereais matinais, farinhas de trigo e arroz branco. Então, resumindo, o índice glicêmico é uma medida da velocidade com que um alimento aumenta a glicose no nosso sangue. E é preferível que a gente dê preferência para alimentos com índice glicêmico baixo. E o 13º critério para a gente saber se um alimento é realmente saudável é a carga glicêmica. Só o índice glicêmico não conta a história toda do carboidrato, por isso é importante a gente analisar também a carga glicêmica. A carga glicêmica é uma medida que leva em consideração a quantidade de carboidratos no alimento e o índice glicêmico. A carga glicêmica é literalmente uma fórmula. A carga glicêmica é a quantidade de carboidratos multiplicado por índice glicêmico sobre 100. E entenda porque só o índice glicêmico não conta a história toda. Nós vamos analisar aqui dois alimentos, a melancia e o açúcar de mesa, açúcar branco, que é a sacarose. Olha só, o índice glicêmico do açúcar é 65. O índice glicêmico da melancia é 76. Pois é, mas como assim? Será que a melancia é menos saudável do que o açúcar? Claro que não, e a carga glicêmica explica isso. Uma porção de 100 gramas de açúcar tem literalmente 100 gramas de carboidrato. Então a carga glicêmica fica 100 vezes 65 sobre 100, que dá 65 de carga glicêmica. Já uma porção de 100 gramas de melancia tem apenas 8 gramas de carboidrato.
Então a carga glicêmica fica assim: 8 vezes 76 sobre 100, que dá 6. Ou seja, a carga glicêmica da melancia é quase 10 vezes menor do que a do açúcar, porque a melancia tem muita água também. Por isso que é muito melhor você comer melancia do que comer açúcar puro. Então, resumindo, só o índice glicêmico não vai contar a história toda do carboidrato. É preciso a gente também analisar a carga glicêmica. De uma forma geral, a gente quer dar preferência a alimentos com uma carga glicêmica média ou baixa, e normalmente esses alimentos são também ricos em água, proteínas e fibras. E o critério número 14 para a gente saber se um alimento é realmente saudável são as vitaminas e minerais, ou os micronutrientes. Vitaminas e minerais são essenciais para o correto funcionamento do nosso organismo. E não ter uma ingestão correta desses micronutrientes pode causar vários problemas, como cansaço, crescimento atrofiado, anemia e várias outras coisas. Por isso que é importante a gente ter uma alimentação balanceada para ter uma ingestão correta de vitaminas e minerais. Aquela velha recomendação de fazer um prato bastante colorido, ela acaba sendo verdade, porque alimentos com determinadas cores possuem vitaminas e minerais diferentes. Como, por exemplo, alimentos vermelhos, laranjas, verdes escuros, eles vão ter vitaminas e minerais diferentes que vão se complementar. Então, resumindo, um alimento realmente saudável ele deve ser fonte de vitaminas e minerais, para que você tenha uma gestão correta desses micronutrientes na sua dieta. E, finalmente, o critério número 15 para a gente saber se um alimento é realmente saudável é o sódio. Um pouco de sódio na dieta é muito importante, porém o excesso de sódio pode causar muitos problemas. As autoridades de saúde recomendam que adultos saudáveis consumam até 2.300 miligramas de sódio por dia. Para você ter uma ideia, uma colher de chá de sal de cozinha já tem 2.300 miligramas de sódio. Portanto, alimentos saudáveis eles devem ser, idealmente, baixos em sódio, porque naturalmente a gente já come muito sal no dia a dia nas nossas refeições. Então, resumindo, um pouco de sódio é importante, porém o excesso pode causar problemas. Os adultos devem se limitar até 2.300 miligramas, que é o equivalente a uma colherinha de chá de sal. Então, alimentos realmente saudáveis deveriam ser baixos em sódio, já que a gente está consumindo isso ao longo do dia. Muito bem, chegamos até o final do vídeo, e nesse vídeo você viu 15 critérios para saber se um alimento é realmente saudável ou não. Agora você já está equipado para fazer escolhas corretas. Quando você for no supermercado, por exemplo, só de olhar a lista de ingredientes e a tabela nutricional e aplicar esses critérios que foram apresentados nesse vídeo, você vai saber se um alimento é de fato saudável ou não. E aqui no 2S Nutrição, a gente desenvolve alimentos para você não precisar ficar se preocupando se é saudável ou não, porque a gente já fez esse trabalho. E um dos nossos alimentos que passam por todos esses critérios é o Super Shake da 2S, que é esse cara aqui que está atrás de mim. O Super Shake ele é um alimento completo feito com ingredientes naturais, que tem todos os nutrientes que o corpo humano precisa e você prepara em menos de um minuto. É literalmente só colocar o pó dentro da água e misturar na sua shakeira. Eu te convido a conhecer mais sobre o Super Shake da 2S clicando no link aqui embaixo. E ó, é gostoso.